Caros colegas, senhores e senhoras, quero me desculpar o atraso, porque houve um acidente. Houve um acidente na região em que eu moro, justamente num trevo, e isso empatou muito o trânsito. Mas vocês não perderam nada. Pelos oradores que me antecederam, as lições foram profundas e, ao mesmo tempo, compreensíveis. Talvez eu não chegue a tanto. Eu escolhi, primeiro, falar sobre a tributação, os pinos da tributação. Houve alguém que já disse, não sei quem, que duas coisas não se escapam nesta vida: da morte e do tributo. Mas mesmo a morte exige tributos, né? Gera tributos, gera ações, brigas, e o Estado também está presente. Pois bem, então vamos aos campos de eleição que o legislador tem à sua disposição para armar qualquer sistema tributário num país razoavelmente economicamente razoável. A renda como riqueza nova, a renda ganha salários, lucros, dividendos, juros, aluguéis e as riquezas trazidas pelo vento, como dizem os alemães. O dinheiro que vem por herança, por doação, pelo jogo de loteria, uma aposta. A renda ganha é um campo excepcional para se tributar. A renda gasta no consumo de todo e qualquer bem e serviços, como água, luz, serviços, mercadorias, daí a circulação de mercadorias propriamente dita ser tributada. Cumulativamente ou não cumulativamente, como era no nosso regime bem antigo, vendas e consignações. Quando eu prestei concurso para auditor fiscal do Estado, vigia o imposto de vendas e consignações. Depois transformou-se em ICM e ICMS, mas sempre tributando a circulação de mercadorias. O patrimônio, que é uma universitas rerum, ou seja, uma universalidade de coisas. O patrimônio em si é um pino ou um campo à disposição do legislador. E as transferências de riqueza no mercado financeiro e em outros mercados também são tributados na medida que tem magnitude econômica pelo legislador. A finalidade do tributo é tornar a vida de todo mundo melhor e o Estado mais perfeito. Gostei muito do término, do fecho do discurso do Estevão Horvath, pregando um relacionamento melhor entre fisco e contribuinte, não uma relação de inimizade. Agora, em países federais,
porque os unitários, Portugal é um Estado unitário, a França é um Estado unitário. Nos Estados federais, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Brasil, surge um outro problema tributário, que é repartir entre o poder central e os entes, os estados federados e os municípios neles existentes, o produto da arrecadação dos tributos e os tributos de cada um. Então, o problema tributário é um problema de magna importância para a existência, funcionamento e crescimento econômico de um país. O direito tributário não é um cantinho do direito, ou um canto do direito. O direito tributário é o que mais entroncado está com os problemas de justiça distributiva e de crescimento econômico, que é também fazer justiça e distribuir riquezas e facilitar que as pessoas cresçam economicamente. No Brasil, em especial, como em outros países, os tributos têm determinadas aplicações do orçamento. O FMI, a OCDE, costuma ter painéis de seguimento dos países mais importantes e menos importantes, em vários tópicos, e um deles é a receita tributária e as despesas que esses países fazem para facilitar análises práticas. Para logo, um governo que se diz liberal na economia, pelo menos ele assim se intitula, tem pregado o absenteísmo. E o presidente se jacta de dizer que não entende economia. Nem de direito tributário, nem de coisa alguma. Ele é apenas o presidente, o que preside, o que manda. Para logo um governo liberal tem pregado o absenteísmo. O setor privado é que deve tocar a economia, afirmou o presidente. A meu ver, com acerto, porém com modos em rebus. O governo é obrigado a construir opções, seja pelo transporte ferroviário, fluvial, energia solar, eólica, para que a economia se desenvolva. O governo não pode se retirar da economia e privatizar, que é uma bandeira que lhe convém. Já que as pessoas devem cuidar da economia, que se privatize. Hoje, infelizmente, o Estado de Minas traz matéria dizendo que, em Goiás, a privatização da CELG foi um desastre. Que a CEMIG, que é uma grande empresa de eletricidade, está sendo cogitada de ser privatizada, e vieram os deputados goianos a aconselhar os parlamentares mineiros sobre não privatizar a CEMIG, sabe-se lá. Recente corte linear nos orçamentos dos ministérios
sem preservação de áreas sensíveis, mostrou a ação de um governo tosco e despreparado a comandar um país bem mais complexo que um quartel. Vale dizer, o governo atual mostrou que não tem plano de desenvolvimento, nem política tributária definida, e tampouco tem procurado os setores privados, que investem em certas áreas e lugares para discutir os problemas de logística e os problemas específicos de cada área. Porque tudo isso tem a ver com direito tributário. Perdeu-se também a noção de interação entre o Estado Federal e os Estados membros da Federação. Porque a União não existe. A União só existe porque os Estados formaram uma união de Estados. No entanto, a União fica com 65% da arrecadação, os Estados com 30% e os municípios com 10% do arrecadado global. Dados de 2018. Quer dizer, a União tem um arsenal financeiro muito grande e, ao mesmo tempo, um déficit monumental, enquanto os Estados-membros que o formam, uns vão bem, mal, e outros totalmente mal. O nosso, por exemplo, enfrenta dificuldades sensíveis. A correlação da tributação e o desenvolvimento se faz com um planejamento esmerado, adequado. Essa ação em conjunto é imperativa. Eu estou falando aqui de tributo, não tecnicamente sobre fato gerador e todas as matérias excepcionalmente importantes que foram tratadas durante o Congresso, com a proficiência extraordinária. O doutor Walter Lobato está de parabéns. Todos os congressistas que eu assisti falaram com muita propriedade sobre técnicas e coisas internas da tributação, como se estivesse falando fora do universo, fora do mundo, fora do Brasil. Então, eu estou aqui pondo a tributação dentro do país, dentro da política. O americano Holmes, o ministro, disse certa feita: me apraz pagar tributos, impostos, pois com ele compro civilização. 100 anos mais tarde, o juiz Marshall redarguiu que o poder de tributar implicava o poder de destruir. Todo mundo sabe dessas duas citações absolutamente inversas, né? O tributo é importante porque gera civilização e importante porque pode causar destruição. Haja vista os impostos pagos com patriotismo excepcional na Alemanha de Hitler, o que lhe permitiu fazer uma Segunda Guerra Mundial sangrenta ao extremo. Só os russos perderam 16 milhões de pessoas. Não é brincadeira. Estados Unidos não chegou a perder 500 mil, porque a guerra no leste foi muito mais cruenta do que na parte ocidental.
Dizem que no Brasil, um país de renda média, porém com muita desigualdade social, a carga tributária total anual já alcançou 34% do PIB, calculado pelo FMI, o nosso PIB, em 9 trilhões e 200 milhões de dólares. E 100 milhões em 9 trilhões e 100 milhões de reais, ou aproximadamente 2 trilhões e 200 milhões de dólares. Esse é o tamanho do nosso PIB. Vamos dizer, 2 trilhões. Os Estados Unidos tem 18, caminhando para 19 trilhões. São Paulo tem um PIB maior do que a Argentina. A China tem 14 trilhões de dólares e uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E tem operado maravilhas, crescendo a 6% ao ano, com um partido único. E toda a carga que nós podemos fazer, os jornalistas, é que a China é um país totalitário. Mas foi a maior experiência humana, pelo tempo e pela magnitude das pessoas, foi a maior experiência humana de saída da pobreza para a prosperidade. E continua a crescer a 6% ao ano. Então, enquanto os Estados Unidos crescem a 2%. Independentemente de Trump, de Nixon, de seja lá quem for. Na madrugada de quarta-feira dessa semana, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, confessava a um senador da República que entre a condenação judicial, condenações judiciais com execução encerrada, funcionários públicos, civis e militares, ativos e inativos, requisições da máquina pública, um grampo, seja lá o que for, uma mesa para o funcionário, despesas com o INSS, pensões rurais e o término de obras públicas já iniciadas, não todas, sobraram para o ano de 2019 apenas míseros 38 milhões de reais para novos investimentos. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Porque a carga tributária é grande. É 34% do PIB. Os políticos, os juristas, a sociedade têm que se juntar nessa crítica, se interessar por este problema. Vale dizer, a depender da União... Ô, Walter, eu queria falar agora, sentado, que eu estou com um probleminha aqui na perna. Vale dizer que, a depender da União, mais ainda de estados e municípios,
temos como investir em coisas poucas. E, embora a estúpida carga fiscal, dependemos de investimentos privados, nacionais e estrangeiros, já que o mercado é grande, apesar dos 12 milhões de pessoas desempregadas. O problema do desemprego é muito sério. O camarada não tem fonte de renda para comprar pão, comida. Né? Isso implica uma ligação direta com a criminalidade. Porque se eu não tenho, vou tomar. Se não tenho e se o auxílio que o governo me dá não é suficiente, eu vou roubar. Vou morrer. Vou me tornar um prisioneiro daqueles campos de concentração alemães que a gente está cansado de ver. Esqueletos puros revestidos de pele. Faço essas perorações não para desanimá-los, pelo contrário. As fazendas públicas devem cobrar, sim, com eficiência e justiça, e os contribuintes se defenderem com as melhores e honestas contraditas, bem assessorados, ao invés de ficarem simplesmente inadimplentes, a não ser por falta absoluta de recursos. Que as empresas têm que continuar, o fisco tem que cobrar e nós temos que defender os contribuintes, com toda simplicidade e eficácia. Dirão que estou a fazer um discurso de macro-tributação, com o desejo de esclarecê-los sobre, talvez, coisas que vocês sabem ou sentem. Mas não. Desde o início, o meu ponto de vista tem sido esse. É preciso conscientizar da importância da tributação na vida das nações. A que ponto chegamos depois de 2 décadas do iniciante, 2000 anos da Era Comum, como dizem os judeus? A que ponto chegamos? Podíamos estar lá na frente. O Brasil, vocês não desanimarem, entre 204 nações no mundo, é a 8ª economia, apesar dos pesares, o que é extraordinário. O que está faltando não é culpa do brasileiro, de governos, de tributações exageradas, enfim, de uma série de mazelas a que nos acostumamos ao longo da história. Ao meu sentir, se dependesse de mim e obedecidos os parâmetros legais, porque isenção com prazo certo ou condicionada não pode ser revogada. Né? Esse é um obstáculo no que diz respeito a isenções. Mas, ao meu sentir, é preciso acabar com todos os incentivos fiscais, isenções incondicionais, exceto das entidades não lucrativas, tributar todas as rendas, negócios financeiros e circulação de mercadoria à razão de 30% do PIB. E endurecer o direito penal com penas acima de 10 anos
para os desvios dos dinheiros públicos, seja qual for a ordem de governo. Ou seja, nas esferas federais, estaduais e municipais. Reduzir funcionários, diminuir o déficit previdenciário, punir com severidade a sonegação, expulsar fiscais corruptos. Agora, vejam só, a Lava Jato funcionando e auditores da Receita achacando para tirar vantagens da Operação Lava Jato. Isso é o fim da picada. Nós ficamos indignados. Diante desse quadro dantesco, me ocorre falar sobre os assuntos a exigir soluções e apoio político no interesse da sociedade. Em primeiro lugar, utilizar as Forças Armadas para tarefas em prol da República. Eles insistem que foram treinados apenas para defender militarmente o país, ou seja, fazer nada a não ser exercícios militares. É um negócio... Forças Armadas, num país imenso, não faz nada. Nós não temos guerra, não vamos ter guerra, não temos contenciosos nem na América do Sul, nem do Norte. E fica todo mundo no quartel. Eu, quando tirei a minha patente de primeiro-tenente, quando fiz o Centro de Preparações de Oficiais de Reserva, é aquela madorra. Vamos correr 6 quilômetros. Tá, 6 quilômetros. Agora, vamos tomar banho de mar. Tomava banho de mar. Depois, educação física. Depois, leitura sobre arma, como desarma o fuzil, a metralhadora. Não faz nada. Eles não fazem nada. E a cidade que tem mais militar no Brasil é o Rio de Janeiro. É um aposentado e militar, todo mundo quer ficar no Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos que... É certo que existem uns batalhões construindo estradas lá na Amazônia, isso existe. Mas é o pessoal de engenharia, né? Da arma de engenharia, constrói pontes e tal. Mas tinha que botar as Forças Armadas para trabalhar. Em segundo lugar, mapear as funções da União e cambiar lugares em que sobram funcionários civis e os colocar em lugares que deles carecem, no interior do país. Não fazer concurso público, não fazer. Já temos muito funcionário, podem ser treinados, revocacionados, mas para de fazer concurso público. A não ser que a cadeira de direito tributário, que está plena, não está plena, com jovens e grandes professores, não é? Estou olhando para ele aqui. Em quarto lugar, por concessão ou privatização, entregar à iniciativa privada a construção de usinas, estradas de ferro, de rodagem, exploração de petróleo, gás, refino, aeroportos, portos, diminuindo a presença do Estado. É claro que as empresas dedicadas a esses afãs continuarão, mas é necessário que a União as ative por concessão ou privatização.
E o presidente Bolsonaro não tem muito apreço pela privatização. Ele é estatista, ele é da escola do Costa e Silva, do Geisel, do Médici. Só não é do João Figueiredo, que vivia andando de cavalo para lá e para cá, né? Antes de Tancredo. Tancredo não assumiu, não, né? Chegou quase a assumir. Sexto, desenvolver com a iniciativa privada a produção e instalação de etanol e parques de energia eólica e solar. Como é que um país como esse, além de dar um alento à indústria, não aproveita o sol e o vento? Quase todas as capitais do país são na beira do mar. Quase todas. A maior parte das cidades está a 500 quilômetros do mar. Cidades importantes. O Brasil continua um país na franja do Oceano Atlântico. É claro que nos interiorizamos, principalmente depois da iniciativa felicíssima de Juscelino, o melhor presidente que o Brasil já teve, ao criar Brasília, né? Brasília puxou o Brasil para dentro de si mesmo. Sétimo, há um preconceito quanto à China. Em troca de produzir alimentos e prioritariamente para a China, e o nosso maior concorrente é os Estados Unidos. O maior concorrente é os Estados Unidos. Deixar a Huawei implantar aqui a tecnologia 5G. Porque quem chegar primeiro será primeiro para sempre. E o desespero do Trump é que a China vai chegar primeiro no 5G. Daí essa perseguição à empresa privada chinesa chamada Huawei, a ponto de proibi-la de comerciar com os Estados Unidos ou lá se instalar. Mas que é isso? Um governo como o americano proibir uma empresa de alta tecnologia de se instalar nos Estados Unidos e de comerciar com empresas americanas, que diz que está roubando tecnologia. Ele é que está com medo da tecnologia da Huawei, que seria muito melhor que ela atuasse nos Estados Unidos. Oitavo, há uma guerra surda, uma guerra de espionagem brutal em torno dessa tecnologia 5G. Oitavo, incentivar, inclusive, com desencargos fiscais, o export drive, ou seja, o esforço de exportação, ao máximo, em todos os setores, incluindo indústria, serviços e mercados disponíveis. Quer dizer, nada disso se vê nesse governo. Não, esse governo é honesto. Reconheço, é um governo honesto. O Bolsonaro é um sujeito honesto. Agora, se estão roubando ou roubando menos, eu não sei. Mas ele passa uma imagem de um país normal, né? Porque até nos Estados Unidos se rouba do governo. Enfim, meus caros, pedindo desculpas pela politização do Congresso, porque isso, na verdade, é uma politização, eu termino aqui as minhas palavras.
Porque o jurista, ou o engenheiro, ele tem que se meter na política. Agora, é que o direito tributário ele está intimamente ligado ao governo do país, na esfera federal, estadual e municipal. Então, se justifica aqui, mais do que um congresso de dentistas, a politização do direito tributário. E não vou cansá-los em enumerar, pelo menos, uns 30 dispositivos de leis do CTN, que é a lei complementar por derivação, e outras leis complementares, de dispositivos desenvolvimento econômico. São atrapalhadores, são dificultadores da vida do país, da atividade econômica, do crescimento das pessoas. Com essas escusas, dou por encerrada a minha humilde participação nesse grande congresso de direito tributário, que eu espero se repita no mesmo diapasão anos adentro.